estratégico e orçamento. A ideia é você estudar natureza do planejamento empresarial, pensando em planejamento estratégico, elaboração, diagnóstico, missão, objetivos e desafios empresariais e as estratégias, desafios e as estratégias empresariais, pensar em projetos, pensar em planos de ação, pensar em controle e avaliação, tanto estratégico, tático e operacional. E a parte maior da disciplina, porque o pessoal vê tudo isso aqui, né? Fala assim, cadê? Vê tudo isso daqui e fala, nossa, e daí a gente vai ver o que de orçamento? É a maior parte da disciplina, nós vamos trabalhar com orçamento empresarial. Esse orçamento saiu bem interior, como é que é? Interiorizado, sei lá como é que fala. Vamos lá. Eu esqueci de gravar lá, ó lá. Vocês têm que, vamos lá, tem que me lembrar, deixa eu só gravar aqui. Que é a gravação. Foi, agora sim. Então, a disciplina a gente vai ver planejamento estratégico e orçamento. E a ideia é que a gente veja, né, em termos de programa, a natureza do planejamento empresarial, planejamento estratégico, elaboração, diagnóstico. Então, todos aqueles itens aqui, ó, separados dentro, né, do 1 até o 6 aqui, a gente vê planejamento, e do 7 ao 10, a ideia é que a gente pense aí em orçamento empresarial, quais são as etapas necessárias para um orçamento empresarial. Então, a etapa operacional, a etapa financeira, e vamos pensar aí também em controle orçamentário e evolução do processo de planejamento, pensando que o planejamento é um ciclo, né? Então, a gente tem planeja, implanta, executa, controla, revisa, planeja e assim por diante. Então, normalmente a gente fala que o planejamento estratégico ele é desenvolvido para depende do tipo de empresa, mas 2 ou 5 anos, 2 a 5 anos, e anualmente é feita a revisão do planejamento. Isso não quer dizer que seja feito um novo planejamento estratégico, mas o que a gente tem é dentro do que aconteceu no ano, o estabelecimento de quais os objetivos e as metas e o que deu certo para continuar direcionando isso e o que não está dando certo, o que precisa ser repensado na organização. Então, o objetivo geral da disciplina é que vocês possam ter ideia de que uma organização é necessário para fins de planejamento estratégico, uma visão sistêmica. E a gente vai ver, iremos ver os elementos teóricos, os práticos, os metodológicos para preparação do planejamento estratégico e do orçamento. Então, aqui alguns objetivos específicos relacionados a conhecer quais são as diretrizes estratégicas e orçamentárias, analisar macro e microambiente, então a gente vai ver várias ferramentas para que a gente consiga desenvolver essa análise. Aplicar aí procedimentos teóricos e práticos para a estruturação de planejamento estratégico e orçamentário em organizações, discutir fundamentos e aplicabilidade do planejamento estratégico e orçamentário e elaborar projetos, pensar em sistema de controle, avaliação, plano de ação dentro da organização, considerando o planejamento estratégico e orçamento. Quanto aos procedimentos didáticos, então a gente tem a ideia é que a aula fosse presencial, né? Então, mas nossas aulas serão terças e sextas, e só tomem cuidado que a nossa disciplina, e eu acho que a disciplina de teoria avançada, ou teoria da contabilidade, alguém já sabe que vocês vão ter? E teve ser ontem com o professor Douglas? Não lembro agora qual. Com o Douglas foi ontem, teoria Sim. avançada. Teoria avançada, isso. Então, a minha disciplina e a dele são as únicas que acontecem sempre no mesmo horário, a minha na terça e sexta, dele acho que segunda e quinta. As outras vocês têm aquela inversão. Se vocês estão na grade normal, aí vocês têm, tipo,
no caso, terça, primeiro horário, sexta, segundo horário. No nosso caso ali, não. No nosso caso, então a minha disciplina sempre vai ser terça e sexta, das 18h30 às 20h30. Isso é o que consta no sistema. Só que a gente sabe, né, que você chegar lá às 18h30, ninguém chega. Então, o que que normalmente se faz no presencial? Não sei se vocês chegaram a ter a oportunidade de aula presencial, mas a gente faz assim, inicia às 19 horas e a gente vai até normalmente 20h45, tá? Ou 20h30, 20h45, para poder fechar a carga horária aqui próxima. Então, aqui no remoto, a gente vai começar às 19 horas e a gente vai aí em torno de 20h30 as aulas. Aí o restante dos 30 minutos, vocês vão ver que, por exemplo, hoje eu vou recomendar uma palestra para vocês que vai tratar, que é um profissional, né, que atua numa grande organização, que é não sei se vocês chegaram a ver a palestra do Marcelo Azevedo, do Grupo Boticário. Aconteceu na semana acadêmica do ano passado, e é uma palestra que ele trata de planejamento estratégico, dessa importância. Então, vocês sempre terão esses outros 30 minutos em algum tipo de atividade complementar, pelo menos enquanto a gente estiver no remoto. E depois do presencial, a gente também tem aqui, ó, aulas presenciais e atividades extra-classe aí, de resolução de orçamento. Mas a gente vai vendo, vamos por capítulos, né? Um capítulo de cada vez, porque ninguém sabe como é que vai continuar aí essa questão das aulas. Então, as nossas aulas começaram hoje, ó, e vão até dia 29/4. E depois vocês têm o exame final dia 6 de maio. Tá? Então, esse plano de aula eu vou colocar para vocês nos arquivos do Teams da disciplina. Então, vocês têm acesso lá. E no dia 1º/4, eu acho que, deixa eu só confirmar aqui, março. Eu acho que é março. Mas eu acho que é 20. Aqui, dia 30 de março, 31 e dia 1º de abril vai ser a semana acadêmica desse ano. Então, como a gente teria aula dia 1º, que é uma sexta-feira, essa aula vocês têm, não tem, a gente não tem a disciplina, mas vocês têm a semana de estudos avançados. Isto. Então, tranquilo, né? Acho que a gente vai organizando, mas a princípio, 2 avaliações escritas e 20% aí de atividades extra-classe. Bibliografias. Não sei se vocês já conhecem ou já viram o acesso do Minha Biblioteca. A UFPR, ela assinou Minha Biblioteca, então vocês têm acesso a várias obras lá, e é bem atualizado. Então vocês vão ter aí, pelo que eu vi, acho que tem. Bom, gente, pelo que eu vi, acho que eu só não lembro se tem o do Welsh, mas no restante aqui, vocês têm todos na minha biblioteca. Então, se vocês quiserem normalmente olharem, mas o Fresati aqui, ó, o livro do Fresati, para quem tem interesse em orçamento de forma mais rápida, mais simplificada, é esse livro do Fresati. E o Almeida, o Fresati também fala de planejamento estratégico, e ele é mais sucinto. O Almeida, ele já fala de planejamento estratégico de forma mais abrangente, assim como o Oliveira. E o, hoje, aqui, ó, esse hoje, ele traz os casos bem detalhados de orçamento. Então, é um livro também bem interessante para quem tem maior interesse em orçamento. Ele traz exemplos de multiprodutos e, enfim, traz vários exemplos bem interessantes e bem detalhados.
Isso. Como é que a gente. Alguma dúvida aqui antes de eu passar para. Aqui um pouco. Senão eu não enxergo vocês. Prof, Diga, Helena. como vão funcionar as atividades? As atividades, elas vão. A princípio, como eu não sei se a gente vai poder fazer presença, tipo aqui, tirar a lista de presença aqui no Teams, nesse período que a gente está remoto, então. Provavelmente, cada aula eu vou pedir para vocês algum tipo de atividade específico para que vocês entreguem. Se for para cômputo de presença, eu vou considerar as atividades. Se não for computado presença, se puder computar presença pela aula aqui, aí eu vou computar presença pela aula e das atividades a gente integra ou algum ponto a mais ou dentro dos 20%, tá bom, Helena? Não se preocupe, mas como é que funciona, como é que a gente faz a postagem das atividades? Deixa eu só ver aqui. Abrir aqui só um pouquinho. Mas no Teams de vocês, é que eu não sei se. Daí você tem que ver só se é a mesmo layout, tá? Então, no Teams de vocês, vocês vão ter aqui tarefas. E daí, sempre que tiver uma tarefa específica, vocês vão vir em tarefas e vocês vão fazer a postagem da tarefa no respectivo aqui. Então, aqui, vamos lá. Aqui, na verdade, eu não tenho nenhuma tarefa criada, mas se vocês olharem, se vocês conseguirem abrindo o Teams de vocês, vocês vão ver que vocês têm tarefas e dentro de tarefas vocês ainda não têm nenhuma atividade atribuída, mas eu atribuo a atividade, dela vai um recadinho para vocês aqui na página principal, ó, como se fosse um alerta que vocês têm uma tarefa nova que foi submetida, e daí vocês conseguem fazer a postagem aqui por tarefas, pela aba tarefas. Não sei se eu respondi sua pergunta, Helena. Veja lá. Sim, prof, obrigada. O Luciano está fazendo isso? Então provavelmente eu vou fazer. Só que como a gente não tem posição da Prograde ainda específica, eu prefiro ainda atribuir alguma coisa, uma tarefa, nem que seja uma tarefa mais simples, para que nessas 2 semanas vocês não tenham problemas, né? Porque senão depois a gente vai dar problema tanto de questão de, por exemplo, se não puder acontecer por frequência do sistema, que era o que acontecia antes, a gente não tem nada além disso para poder comprovar a frequência, daí acho que acaba tendo, podemos ter problemas, eu acho que, mas é bom saber, viu, Carlos, porque não, mas a Prograde ainda não, enfim, vamos continuar que estamos gravando. É, mas ela não se pronunciou ainda. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o outro, porque a gente online é tudo mais complicado, né? Aqui, acho que é aqui. É isso. Então, mais alguma dúvida com relação ao plano da aula? Beleza, mas se vocês tiverem dúvida, o caminho que vocês podem me procurar mais facilmente, enquanto a gente está no remoto, é o chat do Teams. Se não, me procura lá e me manda um chat direto e a gente consegue resolver, porque daí eu recebo alerta mais facilmente que vocês estão com problema. Se não, no e-mail, tá bom? Mas podem me procurar para tirar dúvidas, não tem problema.
Então, fechando aí o plano, o que eu queria primeiro iniciar a aula de hoje é dizer assim, ó, a pergunta da aula de hoje é realmente o que é planejar estrategicamente? Então, eu queria que vocês ficassem com essa pergunta na cabeça e a gente, deixa eu só compartilhar aqui, e a gente começa a discutir um pouquinho o tema a partir desse vídeo. Deixa eu aí, esqueci de compartilhar esqueci de compartilhar o áudio. Ah, se vocês não estiverem escutando o áudio, vocês me avisem. Engraçado, né? Eu digo assim, o exagero do vídeo, mas, gente, o, o problema quando a gente olha para o vídeo do porquinho, qual é? Né? Óbvio, vocês vão dizer, ah, não planejar estrategicamente, porque é disciplina de planejamento estratégico. Mas será que ele não planejou? Ele poderia ter simplificado. Uhum. Ele poderia ter simplesmente usado a escada direita, em vez de tentar usar como um trampolim. Só um detalhezinho, né?
enfim, ele exagerou nos recursos. Tinha tanto recurso disponível que ele foi atrás de todo que era recurso e não pensou em como os recursos eles poderiam servir para o objetivo dele, de forma efetiva, vamos dizer assim, eficiente. Então, deixa eu compartilhar aqui de novo. Mas quando a gente pensa em planejamento estratégico, a gente diz que não, a gente não está tratando só de números, né? A gente vai, além disso, a gente vai para os significados dos números. Então, ali no porquinho, a gente. Deixa eu só. Ih, agora não. Se passa. Aí foi. Então, no porquinho, a gente teve a ideia, né? Nesse vídeo do porquinho, a ideia da importância mesmo de você planejar, mas pensando em recursos. Um outro, a gente já vai falando mais do vídeo do porquinho, mas um outro livro que eu queria trazer de exemplo para vocês é o livro do Motorista e o Milionário. Alguém já leu esse livro? Devia ter pego ele ali, mas enfim. É um livro bem fininho, bem rapidinho de ler, bem gostoso de ler, e ele traz o exemplo de que ninguém fica milionário gastando igual um milionário. Então, levando vida de milionário. E numa das conversas entre o milionário e o seu motorista, o motorista pergunta para o milionário como é que ele chegou naquela posição, porque sabe que o cara não era de berço, tudo. E o milionário começa a contar do momento que ele precisava comprar o seu primeiro carro. E na época, o... ele optou comprar um Fusca. Então, tinham carros que eram considerados melhores do que o Fusca, claro, né, conforme, segundo o que acreditava aí o milionário, e eram mais caros que o Fusca, mas até o milionário poderia teria condições de comprar esse carro mais caro, financiado, parcelado, enfim, mas ele decidiu que não, que ele iria comprar aquilo que ele tinha recursos. E o que ele tinha recursos para comprar um Fusca. Hoje em dia eu não sei se ia conseguir, né? Porque o Fusca hoje em dia tá caro. Mas eu digo que cada vez que passa os anos, os carros antigos ficam mais caros. Mas na época do Fusca, enfim, o cara. Então esse milionário decidiu comprar um Fusca, que era o que o dinheiro dele dava para comprar. E ele decidiu que somente compraria aquele carro melhor, mais caro, quando o dinheiro que ele investisse rendesse pelo menos a parcela do valor do carro. Então, ele explica isso para o motorista e traz aí essa ideia de que a gente precisa considerar dentro de uma organização, na nossa vida, enfim, quais são os recursos que nós temos. Queira ou não, hoje em dia, se a gente for olhar, eu tenho um problema com o Instagram, que a pessoa. Eu, teve uma época que eu falei assim, gente, eu vou postar um monte de coisa, tava postando um monte de coisa no Instagram. Aí o pessoal fala assim, nossa, o que aconteceu, né? Virou blogueirinha, não sei o quê, que tá postando um monte de coisa no Instagram. Eu falei, não. É porque olhar os outros me dava inveja. E daí olhar os outros me dava, tipo, olhava o que os outros tinham, porque tá tudo relacionado com orgulho, né? Porque o nosso orgulho faz a gente querer mostrar para os outros aquilo que a gente tem a mais dos outros, enfim, e faz que a gente busque querer ter mais do que os outros. Mas aí eu olhava assim, gente, eu tô tendo inveja. E não é esse o foco. Então eu comecei a postar um monte de coisa para não ter tempo para ver as coisas dos outros, né? E a gente começa a ter a ideia de que a gente precisa ter aqueles gastos, enfim, aquele tipo de padrão para, enfim, poder, de certa forma, não sei o quê, mas se a gente for considerar o planejamento estratégico e a importância de planejamento, a gente vai ver que a gente precisa considerar, primeiro, numa organização e na nossa vida, o que a gente tem de recurso e o que a gente pode. Então, até onde é que é viável fazer isso? E um outro exemplo é o exemplo dos bombons, que traz a experiência de crianças com bombons. Não sei se vocês chegaram a ver esse teste. Mas é um teste psicológico que eles colocam crianças numa sala e vem a psicóloga e dá um bombom para essa criança
Então, eles fazem esse teste com várias crianças. E fala para a criança, olha, eu vou ali e esse bombom já é seu. Se você não comer esse bombom até o momento que eu retornar, então eu vou te dar um outro bombom. E a criança fica naquele dilema, né? O bombom ali na frente, eu como o bombom, não como, espera a psicóloga, né? Espera a moça voltar ou não. Enfim, por causa das circunstâncias, enfim, das questões, N questões, tem outras variáveis junto aí, mas algumas crianças comem o bombom e outras não. Então, ou seja, algumas, quando a psicóloga volta, recebem mais um bombom, então elas têm o dobro ali, e outras comeram o bombom, então não recebem aquele outro bombom prometido se elas não comessem. O outro ponto que a gente tem que olhar, então, numa organização é até que, nesse momento, a organização, ela come o bombom ou não? Né? A gente colhe os frutos, a gente, de repente, os começa a desenvolver algum tipo de outras questões ali que vão fazer com que a gente tenha a colheita dos frutos naquele momento, né, do que foi estabelecido na organização, ou não, se a gente espera e aquele não é um momento, então, de se comemorar, vamos dizer assim, e a gente espera para um momento futuro, porque talvez no momento futuro a gente vai ter um retorno ainda melhor, né? Multiplicado o retorno que já tem no presente. Então, um dos pontos que a gente olha numa organização, quando a gente pensa em planejamento estratégico, a gente vai pensar em tempo, a gente vai pensar em recursos e a gente vai pensar em futuro, né? No que a gente vai querer para o futuro e até que ponto o hoje está influenciando no futuro. Então, todas as circunstâncias que nós temos numa organização. Então, são exemplos que eu gosto de trazer, porque quando a gente olha para o planejamento estratégico como um auxiliador de decisão, quer dizer que a gente tem que olhar para o planejamento estratégico considerando os problemas, sim, mas buscando oportunidades aí adicionais, né, que possam ser gerados a partir dos problemas identificados. Um dilema, acho que muito sério que está tendo, é com a pandemia. Então, essa pandemia, ela começou a direcionar as organizações para se reinventarem. Na verdade, não é nem para conseguirem dar conta ou não do planejamento estratégico, e sim se reinventar. E a gente retorna o olhar para o que nós tínhamos em uma das fases históricas do planejamento estratégico, que é para os recursos organizacionais. Esses recursos organizacionais, eles acabam sendo chaves, são recursos chaves, principalmente os recursos humanos. E quando a gente olha o processo de gestão de uma organização, o gestor, um bom gestor, ele vai ser capaz de ter criatividade e decisões rápidas no momento desse, como a gente teve na pandemia. Porque eu não sei se vocês quiserem abrir o microfone e trazer exemplos, enfim, se vocês trabalham em alguma organização que passou por isso, mas muitas organizações tiveram que se reinventar mesmo diante de falta de matéria-prima, diante de, enfim, mercado totalmente, né, direcionado para um foco, bombando, alguns mercados bombando, tipo, a gente viu alimentação, a parte de infelizmente, mas enfim, a parte de saúde, toda essa questão aí muito forte no mercado, entrega, transporte, enfim, e outros mercados não, realmente fechando portas mesmo, né? Então, não sei se vocês chegaram a viver alguma coisa, mas fiquem à vontade, tá bom? Se vocês quiserem falar, podem me interromper. Então, um bom gestor, um bom gestor de uma organização, ele vai ter esse olhar criativo, vai saber se reinventar e tem que ser um recurso humano que tenha essa agilidade na mudança, na decisão. Isso
nos traz algumas reflexões de que até que ponto que o planejamento estratégico ele realmente é necessário. Teve o gente, quando eu voltar o nome dele eu falo, mas da Apple lá, como é que é o nome do cara da Apple? Steve Jobs. O Jobs, boa, obrigada. Eu tô no Bill Gates na cabeça, mas não é ele. O Jobs, quando algumas coisas aconteceram com os concorrentes, ele rapidamente tomava a decisão e mudava, porque o que acontecia? Ele sempre foi inovador dentro da Apple. E daí, é, os, os concorrentes começavam a copiar o que ele fazia, e ele começava a ficar, não desesperado, mas ele começava a ficar num tom que ele fala assim, gente, deixa eles copiarem, né? Vamos deixar eles copiarem, porque a gente aqui é capaz de inovar, a gente aqui é capaz de criar coisa nova. Então, vamos criar um negócio totalmente inovador, enfim. E ele era muito inovador. Fica aqui minha sugestão aí para quem quiser assistir o Jobs aí na Netflix, traz um pouquinho aí, né, dessa carreira aí dele, desse rumo aí na Apple. Então, o processo de gestão como um todo, a gente vai ver que ele é um tripé, ou um triângulo, como você quiser pensar aí. Ele vai ter planejamento, execução e controle. Então, vai planejar objetivos, metas e como vai ser feito isso, mas isso precisa ser feito, né? A gente precisa executar, precisa fazer acontecer. E um dos passos mais complexos quando a gente tem um planejamento estratégico que vem totalmente inovador é a execução. Porque você precisa saber motivar a equipe para poder fazer acontecer. E o controle, então, monitorar o que está em execução e fazer essas medidas corretivas normalmente a cada ano. Agora, quando o planejamento estratégico ele é muito inovador, a gente não faz a cada ano. Normalmente dá uma olhada a cada trimestre, semestre aí para ter uma ideia de como é que estão indo as coisas. Então, se uma dessas coisas, um desses tripés não estiverem acontecendo, não existe o processo de gestão efetivo dentro de uma organização, né, de um planejamento estratégico. Então, não adianta nada eu planejar, não executar, não controlar e vice-versa. Né? Se eu só planejo, não executo e fico controlando, enfim, ou só controlo e nem planejei, fica aquela coisa da organização imediatista. E a gente vai ver mais para frente que a organização imediatista fica só cobrando, cobrando aquilo que nem sabe o que que é. Então, precisa cuidar aí com os 3 pontos. Certo? Então, são o que a gente fala aí de tripé do processo de gestão dentro do planejamento estratégico. Só que planejamento estratégico não acontece se o mercado for perfeitamente competitivo. E assim, o nosso mercado a gente sabe que ele não é perfeitamente competitivo, ou seja, existem oportunidades e custos de oportunidades diferentes para as diferentes organizações. Então, vão ter oportunidades X para várias organizações, mas somente algumas às vezes conseguem chegar a obter essa oportunidade por causa que elas têm os recursos necessários para isso, ou porque decidiram por isso, enfim. Então, no mercado que é perfeitamente competitivo, a gente não consegue ter lucro econômico, tá? Que é aquele resultado excedente do custo de oportunidade, que é diferente do lucro contábil. Então, lucro contábil, o que que é? A lucro contábil, estou lá, estou vendo, a organização no final do balanço patrimonial teve lucro. Ok, isso é um lucro contábil, mas isso não quer dizer que essa organização está tendo lucro econômico. Por quê? Porque na parte, quando a gente considera lucro econômico, a gente está considerando que o mesmo recurso investido de outra forma me geraria um lucro maior. Então, se ao invés de eu investir numa organização, eu pegar esse dinheiro e investir em bitcoins, por exemplo, e isso me gerar um retorno maior, quer dizer que numa organização eu estou tendo prejuízo econômico, porque eu não estou tendo excedente de custo de oportunidade. O meu custo de oportunidade é maior
né, dentro dessa organização, porque em outro local eu conseguiria ter resultado maior. Tá? Então, quando a gente tem um mercado perfeitamente competitivo, a gente não consegue esse lucro econômico. Mas como o mercado ele não é perfeitamente competitivo, ou seja, as organizações elas competem de forma diferente, cada uma tem recursos e oportunidades diferentes umas das outras, a gente consegue entender que o planejamento estratégico pode e ser um grande papel aí, né, dentro da organização. Então, e que papel a gente pode ter do planejamento estratégico? A gente pode, é que a gente chama de vantagem competitiva. Como é que a organização ela tem vantagem competitiva? Quando ela tem rentabilidade, né? Uma boa rentabilidade em cima do valor que foi, né? Do que ela tem aí de capital investido. Então, um bom lucro em cima do capital investido. Então, o capital investido, a gente não esqueça que capital investido é tanto o capital, né, do sócio quanto os recursos de terceiros. Tá? Então, é a soma dos dois. E a gente vai considerar o lucro em relação a esse capital investido. E a organização ela vai buscar essa vantagem competitiva dentro de mercados imperfeitos, ou por barreira de competição, ou por barreira de imitação. Tá? Então, se ela vai ter barreira de competição, essa organização ela tem uma liderança, desculpa o ou, né? Não é ou, é ou. É ou outro. Então, barreira de competição é a liderança em custo, uma organização que conseguiu, dentro das suas operações, ter um custo bem reduzido, e esse custo reduzido faz com que ela tenha uma barreira de competição, porque as outras organizações não conseguem produzir pelo custo tão baixo, e daí, consequentemente, essa organização tem uma vantagem competitiva em relação a isso. E, por exemplo, lá a gente tem, por exemplo, a China, né? Hoje em dia tá difícil, e ainda é difícil competir com preços da China. A gente até tem a importação, todos os custos relacionados a isso, mas o custo de produção deles é tão baixo que, além de vários outros, enfim, países aí, mas a gente tem uma vantagem competitiva dessas organizações. E a liderança de diferenciação é quando há uma barreira de imitação. Então, uma organização, que era o que o Jobs tentava, a liderança de diferenciação. Buscar um produto que tenha uma qualidade X que os consumidores buscam e que outras organizações não conseguem copiar. Então, isso leva a uma liderança de diferenciação por uma barreira de imitação. Então, quando eu digo EO, é porque no mercado atual, né, atualmente a gente está tendo ações que estão buscando os dois, tanto liderança de custo e liderança de diferenciação. E quando a gente consegue, organizações que conseguem os dois, a gente tem maior margem de contribuição. E isso faz com que a organização tenha ela não precise baixar o preço, né, porque ela já tem a diferenciação, mas ela conseguiu baixar o custo, então a margem de contribuição dela fica aumentada e, obviamente, a vantagem competitiva dela é muito maior. Mas, para que a gente consiga pensar planejamento estratégico, importante aqui é olharmos para a organização de forma holística. Então, entender que uma organização ela não é só internamente, né, gente? A gente tem muita gente relacionada aí que também é influenciado e influencia essa empresa. Então, governo, sindicatos, acionistas, clientes, empregados. E não pense que os seus empregados não influenciam a empresa e não pense que os seus fornecedores também não influenciam a empresa. Então, tudo isso precisa estar bem integrado e a gente precisa cuidar com a organização e todos os entes que a envolvem, né? Tanto internos quanto externos. Então, essa interação é extremamente relevante quando a gente pensa em planejamento estratégico. Tá? Então, a gente
vai pensar nesse sentido, na visão holística, na interação dos diversos agentes. Então, vocês vão ver que nas ferramentas que nós vamos estar trabalhando, a gente pensa no governo, pensa nos clientes, pensa, e assim por diante, para que a gente consiga entender a realidade e o cenário da organização, e daí a gente vai seguindo aí para o planejamento estratégico. E internamente, entender que a organização é um sistema. E aí, vocês estão respirando ainda? Ninguém dormiu? Por favor, né? Assim, tava tão legal ver os cachorrinhos. Mas, enfim, pensar aqui é como se fosse o nosso sistema respiratório. Então, a gente tem todo o sistema respiratório funcionando, e se uma das partes não funciona, ela compromete todo o sistema. Da organização também. Então, na organização, a gente tem interdependência das diversas áreas da organização. Então, pensando que 1 mais 1 é menor do que 2. O que isso significa aqui na minha figurinha, né? Que sistemas, né, ou áreas separadas da organização, então, elas são menores do que as duas trabalhando em conjunto. A lógica da teoria dos sistemas que vem lá de Bertalanffy, ou Bertalanffy, como você quiser chamar. Então, de que todas as partes integradas vão atuar melhor e fazem com que o sistema respiratório funcione. Na organização, a mesma coisa. Então, se alguém colocar aqui que a professora errou, sacanagem, né? Não, tá certo lá, é só pensar na teoria dos sistemas, tá bom? Que as áreas precisam estar integradas para a gente pensar em planejamento estratégico. A gente não pensa em planejamento estratégico assim, vou só planejar compras, agora vou só planejar a área financeira. Não, você precisa. A produção, tudo precisa estar integrado e você precisa pensar como essa organização trabalha com essas áreas em conjunto. Então, aqui só um conceito de sistema, aqui é trazido pelo Oliveira, que é esse conjunto de partes interagentes e interdependentes, que conjuntamente vão formar esse todo unitário e que tem determinado objetivo, né, dentro dessa organização. Então, como é que funciona? A gente já viu que precisa pensar nos entes, né, na relação dos entes da organização, precisa pensar internamente. E se a gente for olhar para essa figura, eu não sei, vocês veem meu mouse? Sim. Que ótimo. Então, se a gente for olhar aqui para essa figura, a gente tem que pensar na empresa aqui, ó, no centro, com todas as suas áreas interligadas. E essas empresas têm relações com o mercado externo, né? Então, com fornecedores. Isso vai trazer recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros, tecnologia, recursos de informação. Lembra lá do governo, acionistas, sindicatos também estão aqui influenciam a empresa. E isso tudo para que a organização gere um produto ou serviço de acordo com o mercado consumidor. Então, o cliente aqui também tem influência aqui nesse sistema. Para que essa organização, a partir dos recursos, gerando, né, e atuando com esses recursos, gerando produtos e serviços, tenha um resultado econômico e tenha sua continuidade. Então, o que é isso, né? A gente diz que essa parte aqui do sistema é a eficiência. Então, saber que a organização saiba utilizar os recursos necessários para ser eficaz, para gerar os produtos e serviços. É a lógica lá do porquinho, do vídeo do porquinho. Então, quando ele utiliza aquele mundaréu de recursos enfim, bomba, avião, não sei o que, para tentar comer biscoito, enquanto poderia, como foi muito bem dito aqui, só usar a escada como deveria ser usada. É a mesma coisa, você aí na sua casa, imagine você aí na sua casa, olhou para a parede lá. Olhou para a parede uma mosca. Você fala, nossa, uma mosca. Bom, vou matar a mosca. Gente, aquele pessoal que diz que não pode matar nenhum tipo de animal, por favor, só fictício agora, tá? Imagina aí, vou matar a mosca.
Aí você pensa, bom, como é que eu mato a mosca ali na parede? Uns vão usar o mata-mosca, outros vão usar veneno, aqueles sprays, outros vão usar uma bomba, um canhão, não sei. O que acontece é que, independente de qual time você estiver, se você é do que usa o canhão, se você é do que usa mata-mosca ou spray de veneno, enfim, chinelo, não sei, o que você tiver de recurso aí. Todos vocês, se vocês matarem a mosca, vocês serão eficazes, tá? Então vocês vão conseguir atingir o objetivo aqui de matar a mosca, ou seja, eficazes. Só que alguns não serão eficientes, porque vão se utilizar de mais recursos do que o necessário para matar a mosca, tá? Então, eu digo que é um exemplo assim meio que exagerado, mas só para você entender que uma organização ela também precisa considerar os recursos e o que é realmente necessário de recursos para que ela consiga gerar os seus produtos e serviços conforme o que exige ou quer o mercado consumidor. Entendido aí com a mosca? Então, assim, para a gente fechar aqui, quando a gente faz a pergunta lá, né, realmente, o que é planejar estrategicamente? Então, quando a gente fala em planejar estrategicamente, a gente vai estabelecer um conjunto de providências hoje para mudar alguma coisa no futuro. Então, planejar estrategicamente não é decidir futuramente, é implicação futura de uma decisão presente, tá? E também é um processo de ações interrelacionadas e interdependentes. A gente precisa considerar tudo na organização e não somente interno, externo também. Então, não é um ato isolado. Então, lembrem sempre que, né, quando a gente fala assim, realmente o que é planejar estrategicamente, é hoje estabelecer um conjunto de providências para que mude algo no futuro. Se isso vai acontecer no futuro, a gente não sabe, mas a gente planeja hoje para tentar mudar algo no futuro. Vou voltar aqui para vocês. Certo? Então, um pouquinho aí só para a gente começar a entender e pensar planejamento estratégico. Dúvidas até aqui? Diga, não. Ou algum comentário? Fique à vontade. Aí, ó. Obrigada, Bruna. Não sei se isso pode, mas enfim, obrigada por mandar o livro. Muito bom esse livro. De nada, se não puder, desculpe. Deixa eu passar aqui. Vou colocar também a atividade lá. Mas qual que é a ideia para a aula de hoje? Então, esse tempinho aí que vocês têm da aula de hoje, sei que provavelmente vocês têm outra aula agora. Essa aqui, ó, é minha sugestão de palestra para vocês. Uma palestra que ocorreu aqui pela Semana de Estudos Avançados da UFPR. Se vocês não assistiram a palestra do Marcelo Azevedo, do Grupo Boticário, minha sugestão, se assistiram, assista de novo lá para você entender o que ele falou de planejamento estratégico, se você não lembra. E qual é a atividade? Eu vou pôr no grupo, tá bom? Depois lá nas descrições das atividades. Mas é que eu vou descrever mais certinho, mas é que você escreva 10 linhas sobre o planejamento estratégico, mais ou menos, 10 linhas. O que exatamente? Quem trabalha aí, tipo o Alexandre lá, trabalha já numa organização e já consegue entender, 22 anos, já entende aí como é que funciona o planejamento de uma organização como a Renault. Então, o que que eu estou pedindo para vocês? Que vocês olhem a organização em que vocês estão inseridos hoje e pensem como é que essa organização trabalha planejamento estratégico. O que que eu enxergo aqui como colaborador dessa organização que essa organização tem de planejamento estratégico? Tá? Então, pode ser um ponto específico, pode ser ela no geral, então, não tem problema. A minha ideia é só que você coloque lá qual é a organização, coloca lá o setor que você trabalha, o setor que você atua e o,
escrevam 10 linhas lá, só para descrever mesmo como é que essa organização atua em termos de planejamento estratégico. Por exemplo, não tem planejamento estratégico. Por que você entende que não tem? Não põe só lá não tem, tá bom? Mas explica lá por que você entende que não tem planejamento estratégico, então. Quem é empresário também pode falar da sua organização, como é que está pensando no planejamento estratégico, ou não pensa, não faz, né? Porque às vezes eu digo que a micro e pequena empresa ela tem uma grande dificuldade em termos de planejamento estratégico e a gente vai conversar mais para frente nas aulas, mas a gente basicamente tem empresas reativas que reagem ao que acontece e não que planejam antes de acontecer. Apesar que está tão difícil, né? Não que seja, né, um demérito, mas a gente sempre estudou que não é bom não planejar, mas está tão difícil agora, principalmente com a pandemia, a gente está tendo momentos aí atípicos mesmo. E é isso. Bom, então nesse sentido. Vou disponibilizar lá os slides, não tem problema. Eu coloco essa parte para vocês. Descrevo certinho o que eu quero ali das 10 linhas de planejamento estratégico. E a ideia é que vocês façam as entregas. Vou ver, mas pelo menos aí vou dar uma semana para vocês. Mas como a gente chegou no remoto assim de paraquedas, não tenho ideia ainda de como é que vai seguir. Mas pelo menos uma semana, de repente até na terça que vem, para que vocês façam a entrega dessa primeira atividade dessa aula. Certo? Então, ruim no. Não sei se o presencial também às vezes a gente fica lá falando só, como diz o monólogo do professor, mas muito bom, muito bom. Pelo menos eu achei interessante ouvir um pouquinho das histórias de vocês, dos pets, das bagunças dos pets, enfim, do Vinícius que mora longe, vai ter história para contar dos leões. Tá bom, gente? Obrigada pela aula de hoje. Vou liberar vocês. Sei que vocês têm outra aula agora, mas qualquer dúvida, me escreva e eu vou postando lá. Acho que hoje ou amanhã, no máximo de manhã, já posto tudo certinho para vocês. Obrigada, professora. Boa noite. Obrigado, professora. Obrigada, gente. Boa noite. Gente, professora. Tchau, Boa boa noite, noite. Bruno. Tchau, tchau. Boa noite, professor.